Boa tarde. Agora o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, que traz o tema Como Conseguir a Felicidade. Lembramos que no estudo anterior nós estamos trabalhando o capítulo 7 de Encontro com a Paz e a Saúde. Foi abordado o que é a felicidade. É claro que toda essa temática está sendo tratada à luz da psicologia espírita apresentada a nós por Joana de Ângeles, embasado, claro, na revelação da doutrina espírita. Então, vamos primeiramente fazer a nossa introdução, lembrando que os estudos anteriores estão no nosso canal no YouTube. Você pode acessar, se inscrever gratuitamente, e o estudo dessa tarde, posteriormente, também estará disponível lá. Comentando uma passagem da carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6, e que faz parte do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel. O homem renovado e convertido a Jesus é o Filho do céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Nele, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Então vamos aqui fazer algumas colocações para introduzir o nosso estudo. Importante refletir quando Emmanuel coloca assim, referindo-se ao homem renovado e convertido a Jesus, que significa, em termos de perspectiva espiritual, o homem desperto para a harmonia com as leis divinas, para a percepção da vida em termos espirituais profundos. Ele é colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Significa que nós, estando encarnados no mundo de provas e expiações, o fato de aderirmos ao Evangelho do Cristo e nos abrirmos às propostas de renovação íntima não significará estarmos preservados, protegidos totalmente das incursões e investidas do mal, dos espíritos doentes, desequilibrados, ainda afastados do Evangelho. Por isso Emmanuel diz, colocado entre zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo, nele o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. E, de fato, na medida em que nos conscientizamos dos objetivos e dos propósitos da reencarnação, do trabalho de progresso, de evolução a que somos chamados, e que se intensifica mais ainda ao nos abrirmos aos propósitos de iluminação do Evangelho do Cristo, teremos dado um passo a ser renovado diariamente, incessantemente, em busca do aperfeiçoamento, da renovação incessante. É nesse sentido que Emmanuel aqui nos convida a essas reflexões e, sobretudo, nessa temática que temos abordado e iremos abordar hoje sobre a felicidade, onde, dentro da perspectiva espírita e real, a felicidade de maneira nenhuma significa isenção de problemas, de dificuldades, de provas ou de doenças. É um estado íntimo, associado à harmonia com as leis divinas. Nesse esforço de autoiluminação, aonde
a percepção dos propósitos reais da vida começam a ser delineados para nós de uma forma inédita, que nunca houveramos tido antes, mas que agora percebemos é o único e verdadeiro caminho para a efetivação da felicidade em nós. Então vamos para o nosso tema, como conseguir a felicidade. O conceito de felicidade estática é equívoco do sentimento, porquanto o processo da evolução é inestancável e as variações do amadurecimento psicológico são contínuas, em face das experiências armazenadas no trânsito existencial. Esse primeiro parágrafo desse item no livro Encontro com a Paz e a Saúde parece ser a continuação da mensagem que estávamos analisando do Espírito Emmanuel. Agora aqui mais colocado sobre o prisma da questão da felicidade. Então, Joana nos diz, o conceito de felicidade estática, aonde o homem conseguiria ser feliz e não precisaria mais de nada, é equívoco do sentimento. Porquanto o processo de evolução é inestancável, ou seja, a felicidade é inerente ao esforço e ao trabalho evolutivo. E prosseguindo ela diz, e as variações do amadurecimento psicológico são contínuas. Ela se refere ao fato de que, em determinada etapa da nossa vida, pensávamos que felicidade seria conseguir tal realização. Mais adiante, mais amadurecidos, física e psicologicamente, outros conceitos de felicidade passam a ser compartilhadas no nosso íntimo. Então, as variações do amadurecimento psicológico são contínuas, em face das experiências armazenadas no trânsito existencial durante a nossa encarnação. Em decorrência do desenvolvimento orgânico e intelectual, os conceitos alteram-se, e tudo quanto em uma fase é significativo e relevante, logo depois cede lugar a novas aspirações e a conceitos mais profundos. Era isso que estávamos comentando. À medida em que vai desenvolvendo-se, que nós vamos amadurecendo em termos psicológicos e emocionais, novas aspirações e conceitos mais profundos acerca da felicidade nós passamos a ter. De tal forma que em determinada fase, algo que era relevante, que era prioridade, eu não serei feliz se não conseguir tal coisa. Depois de alguns anos, isso muda completamente. A mente é convidada ao equilíbrio, à fixação de pensamentos edificantes, reservando-se a irrestrita confiança em Deus. O espírito elabora o seu destino, sendo o semeador e o colhedor de tudo quanto realize. Quando Joana coloca a mente é convidada ao equilíbrio e à fixação de pensamentos edificantes, ela está trabalhando conosco o conceito de consciência desperta e ativa, que não se confunde com aquilo que passa na nossa tela mental, muitas vezes até no que nós sentimos, porque, na verdade, percebendo-nos como
identificados com o eu profundo, com o self, nós passamos a ter uma possibilidade de analisar, canalizar, sublimar, modificar pensamentos e intenções, assumindo a condução ativa da nossa casa mental. E por isso ela diz mais adiante: a fixação de pensamentos edificantes, reservando-se a irrestrita confiança em Deus. O espírito elabora o seu destino, sendo o semeador e o colhedor de tudo quanto realiza. Realize exatamente a consciência de responsabilidade, de ser o principal condutor do seu destino, dos objetivos da sua vida, alinha-se com esse direcionamento e controle sobre o que a gente pensa e sobre o que a gente quer. Quando, em determinados estados mentais ou emocionais de desequilíbrio, a pessoa passa a se sentir controlada e dominada por pensamentos e emoções que não se sente mais ter o controle, estabelece-se a necessidade psicoterapêutica de busca de ajuda e de recursos na área da psicanálise para ajudar a pessoa a estar atenta e a estar assumindo o que ela quer e se identifica em termos de pensamento, de intenções e de sentimentos. Uma conduta religiosa destituída de fanatismo, de exclusivismo, é fator de segurança para o encontro com a felicidade, mesmo que sob injunções difíceis, suportadas com resignação, dinâmica e coragem para superá-las. Aqui Joana não poderia deixar de fazer uma referência ao impacto que a identificação religiosa que tenhamos estabelece nessa diretriz de identificação com a felicidade real e com assumirmos o direcionamento, a responsabilidade da nossa vida. E por isso ela lembra aqui o quanto é importante uma conduta religiosa que não esteja envolvida com fanatismo, com exclusivismo. Porque isto é fator de segurança para o encontro com a felicidade. De tal forma que mesmo enfrentando injunções difíceis, problemas graves, dificuldades, que passando a ser suportadas com resignação, dinâmica, que significa não acomodação, aceitar aquilo que não pode mudar, mas mudar aquilo que pode, e coragem para superá-las. No âmago do ser encontra-se em germe o tesouro que lhe cabe conquistar, impresso nos genes, exteriorizando-se nos neurotransmissores, expressando-se no comportamento psicológico ou na organização fisiológica, que tem alguns apontamentos muito importantes para refletirmos. No âmago do ser, lá dentro de nós, no nosso íntimo, no nosso eu profundo, encontra-se em germe, em semente, o tesouro que lhe cabe conquistar, impresso, e aí é a parte mais importante, nos genes, exteriorizando-se nos neurotransmissores. Como assim? Nós trazemos assinalado, desde o período de gestação, desde antes de termos despertado no corpo físico novo,
né, toda uma cadeia de códigos no DNA que estabelecem ligações e situações as quais o espírito tem necessidade de resolver, mas que estão subordinadas, essas questões que trazemos do passado, à maneira pela qual estamos nos conduzindo no presente. Por isso ela lembra aqui, exteriorizando-se nos neurotransmissores, expressando-se no comportamento psicológico ou na organização fisiológica. Em resumo, não podemos fugir à responsabilidade pessoal e insubstituível perante aquilo que nos identificamos em termos de pensamento, de objetivos, de sentimentos, durante a nossa encarnação e, consequentemente, quando retornamos para o plano espiritual. Alterar esse destino a cada momento faz-se possível em razão da neurogênese, que hora severa que os neurônios se renovam, nascem todas as épocas da existência e cuja função pode ser orientada pela mente. Entendamos um pouco mais o que aqui ela coloca. É que nós, através de novas deliberações que estejamos tendo, na nossa maneira de pensar, de nos comportamentarmos, passamos, e aí ela diz, em razão da neurogênese. Gênese é origem, nascimento, neuro dos neurônios, das células nervosas, e prosseguindo, que hora severa que os neurônios se renovam. Nascem todas as épocas da existência. Ou seja, nós somos chamados a cada vez mais estarmos atentos e conscientes com aquilo que a gente pensa, sente e faz, com os comportamentos e as atitudes, porque elas estão alterando diariamente a nossa carga genética, os nossos neurônios, as nossas células cerebrais, e estabelecendo nas diretrizes e objetivos renovados o que o nosso corpo vai expressar. O hábito salutar da meditação e da oração, de caminhadas e exercícios que liberam toxinas cerebrais e renovam a oxigenação do encéfalo, predispõe às realizações enobrecedoras, mediante o esforço físico bem direcionado, propiciando felicidade. Então, essas práticas que têm sido reiteradas vezes colocadas nos estudos da série psicológica de Joana de Ângeles, aqui novamente tem um destaque: a meditação, a oração. E assim também caminhadas e exercícios físicos que liberam toxinas, não só atinentes ao corpo físico, aos músculos, aos ossos, não, mas também associadas ao cérebro, estabelecendo renovações que predispõem a realizações enobrecedoras. Como é importante, porque aqui ela destaca, mediante o esforço físico bem direcionado, proporcionando felicidade. Cientificamente se falando, sabe-se que na prática de exercícios físicos, aonde as atividades aeróbicas, pela respiração, pela transpiração, provoca, em termos de hormônios, a produção
determinados hormônios associados ao prazer, ao bem-estar, à sensação de euforia, de felicidade. É por isso que há essa referência muito importante à questão dos exercícios físicos. A Terra é escola de renovação espiritual e de dignificação moral, onde todos aprendemos a descobrir os valores adormecidos no íntimo, o Deus em nós, o arquétipo primordial. Então, a consciência dessa perspectiva de observar a Terra como escola de renovação espiritual e de dignificação moral é muito importante. Porque essa percepção está associada às possibilidades intrínsecas que trazemos dentro de nós, do Deus em nós, do arquétipo primordial. Por isso aquela mensagem muito bela de Joana de Ângeles no livro Filho de Deus, o teu Cristo, possuis o Cristo interno poderoso que é teu, mas o mantens manietado sem cejar reação. Deixa-o espraiar-se. É esse o sentido. Na medida em que nós estabelecemos esse propósito de renovação espiritual, de renovação íntima, e a harmonização com as leis divinas naturalmente passam a se estabelecer. Do nosso íntimo aflora possibilidades de conquista na área das virtudes, do despertamento consciencial, que de outro modo não aconteceria. É possível desfrutar-se a felicidade em qualquer situação, desde que não se estabeleça que terá de permanecer duradoura, incessante, sem desafios emocionais e físicos, de trabalho e de renovação interior. Ou seja, concluindo esse tópico do capítulo, Joana nos chama a essa perspectiva nova em relação à felicidade, aonde usufruí-la se estabelecerá de forma plena, desde que desafios emocionais e físicos do trabalho de renovação interior não se perceba como contrários ao usufruto dessa felicidade. Assim nós concluímos o estudo dessa tarde. Agradecemos àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem estas informações. Até o próximo estudo. Uma boa tarde.